Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. E nós estamos no capítulo da segunda parte, titulado A Minha Iniciação no Espiritismo. Aqui são anotações do próprio professor Allan Kardec, contando como foi a iniciação dele no Espiritismo. Eu digo, é um dos capítulos de Obras Póstumas que eu adoro, né? Porque ele vai contando detalhes. Aqui a gente vai ter o contato com o guia espiritual. Vamos conhecer um pouco a história do Espírito de Verdade. Então, é um dos capítulos que eu amo. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. E eu vou pedir para o meu anjo que está aqui ao meu lado, que é a nossa querida Aramita. Querido Jesus, graças te damos pela oportunidade do estudo, do encontro. Ajuda-nos a vermos nessa vida maravilhosa, disposta e entregue a Ti, que foi a de Allan Kardec, para que nós possamos nos mirarmos nele e que possamos avançar no nosso caminho há quanto milênios atrasados. Ajuda-nos, Jesus, principalmente, a termos uma virtude que Kardec tinha, que era a temperança. Temperança é você ter moderação, é você ponderar, é você, em suma, como bem disse quem falou de Kardec, o bom senso encarnado. Ajuda-nos, Senhor, a usarmos o nosso bom senso, a nossa temperança, nas horas difíceis das nossas vidas, nos momentos decisivos, que possamos parar, lembrar de Ti, fazer uma prece e escolher não conforme a nossa vontade, a nossa personalidade, mas conforme a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos cada vez mais sabermos dizer, seja feita a Tua vontade. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque sabemos que Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Que bom. Para que os nossos irmãos possam entender, ainda há pouco a nossa querida Aramita, ela chegou e disse, tia, eu estou com uma dor tão grande nas minhas costas que eu não sei se é o demônio querendo sair ou o demônio querendo entrar ou as asas de anjo querendo sair. Então, são as asas de anjo querendo sair. Então, vamos lá, vamos retomar o nosso estudo, ainda a fala do professor Allan Kardec. Então, essa foi a última leitura do nosso estudo anterior. Conduzi-me, pois, com os espíritos, como teria feito com homens. Para mim, eles foram, do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Foram estas as disposições com que empreendi meus estudos espíritas e neles prossegui sempre. Observar, comparar e julgar. Essa regra que constantemente segui. Olha, observar, comparar e julgar. Então, para você comparar, você tem que ter mais de uma ideia. Essa regra que constantemente segui. Até ali, as sessões em casa do Senhor Budan não tinha tido nenhum fim determinado. Tentei lá obter a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de perguntas preparadas e metodicamente dispostas. Então, quando ele ia para as reuniões na casa da família Budan, ele, na casa dele, já elaborava as perguntas. Logo, os espíritos sabiam, de forma bem antecedendo, né, bem antes da reunião, as perguntas que serão feitas. Porque quando ele estava a elaborar as perguntas, e você acha que ele elaborava a pergunta também sem a intuição do mais alto? Kardec não trabalhava sozinho. Então, até mesmo para ele no silêncio da sua casa, elaborar as perguntas, ele também estava sendo inspirado
Porque quando a gente pega o livro dos Espíritos, para que haja excelente resposta, são necessários que hajam excelentes perguntas. Porque se ficar aquelas perguntas superficial, de forma muito en passant, as respostas acabam também sendo superficial e de forma en passant. Então, a gente, quando vai lendo o livro dos Espíritos, vai percebendo a grandiosidade das perguntas, a seriedade das perguntas e a profundidade das perguntas. Você pode ver que tem algumas que ele faz ainda a e a B em cima daquela pergunta, para que ele pudesse aprofundar mesmo o assunto. Então, qual era o primeiro propósito? Observar, comparar e julgar. Essa regra constantemente que Kardec seguiu, ele conta. E ele diz assim, que ele não tinha, que até ali, as sessões na casa do Senhor Budan não tinha nenhum fim determinado. Se reunia por reunir, para ouvir os espíritos. Então não havia perguntas sérias, previamente elaboradas. Era uma coisa assim... Era curiosidade e sem uma programação prévia. Aí foi quando Kardec tentei lá obter a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista tanto da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Olha o que ele conta. Segundo momento, levava para cada sessão uma série de perguntas preparadas e metodicamente dispostas. Eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. O professor Allan Kardec, que era um homem que conhecia a filosofia, conhecia a física, a química, a anatomia, a astronomia, era um homem muito culto, um pedagogo. Lembra que ele estudou, ele bebeu ali na fonte também de Pestalozzi. E é um espírito nobre, né? Um espírito nobre, ele tem essa capacidade de aprender. Ele quer aprender, ele quer entender, porque na verdade ele vai lembrar. Por que a facilidade na compreensão? Porque na verdade é lembrar o que eu já sei. Por isso essa facilidade da compreensão e essa necessidade de cada vez mais descobrir para, na verdade, se descobrir. Então ele era um homem muito culto. Logo, como ele era um homem culto, ele conseguia identificar uma resposta culta. Por isso é que ele diz, as respostas eram sempre com precisão, profundeza e lógica. Quando a nossa querida Mita falou na prece, né, o bom senso encarnado, a fala do senhor Camille Flammarion para Kardec, lá na sepultura. Ele, Kardec, foi o bom senso encarnado. Então, você imagina o que é você ser rotulado por um homem, por um físico, né, por um homem como Camille Flammarion, dizer, esse é o homem que eu conheci que era o bom senso encarnado. Também a lógica dele de raciocínio, de compreensão, de comparação. Ele tem a temperança, né, de ele não ser, por exemplo, o senhor Jobá era um homem muito culto também, mas ele era um apaixonado, tudo ele acreditava. E essa moderação dele, essa temperança que ele tinha, dizia assim, não, tem que comparar, tem que observar, tem que julgar para retirar o que não é verdade do que é comprovado e retestado de novo pela comparação. O encadeamento das questões que ele faz no Livro dos Espíritos, a gente vê um encadeamento lógico e é uma metodologia científica que estava nascendo no século XIX. Sim. E ele já tinha isso muito bem elaborado com ele. É exatamente isso. E a gente para assim às vezes e pensa, o trabalho do professor Allan Kardec, esse movimento de seriedade, esse movimento de comparação, esse movimento de lógica, porque normalmente quando as pessoas se deparam com os fenômenos mediúnicos, ela tem uma tendência a se apaixonar e passa a acreditar em tudo. Porque esse é que é o problema da paixão, você se torna uma pessoa empolgada. E essa empolgação, sem uma razão lógica, tu acaba sendo conduzido às vezes por espíritos que não são muito evoluídos, entendeu? Não deixa de ser, é um fanatismo, né? Então a pessoa passa a ser conduzido por qualquer um, é um perigo. Então nunca devemos perder a lógica e o bom senso em sempre avaliar
todas as comunicações. Eu não vou estar avaliando as comunicações de um espírito sofredor, em absoluto. Ali a gente atende e acolhe. Mas eu vou avaliar aquele que diz, olha, eu sou a mãe da Mita, vim aqui, quero passar uma mensagem assim, assim, assim. Esse tem que ser avaliado para verificar se realmente existe uma particularidade que possa identificar com a mãe da Mita, entendeste? Então são esses movimentos. Eu sou o espírito Joana de Ângeles. Então, pera lá, vamos avaliar, vamos verificar. Não é o fato de ter assinado Joana que o seja. Então é esse tipo de critério que nós temos que ter com aqueles que se autodenominam principalmente. E aí ele diz, a partir de então, as sessões assumiram caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se pessoas sérias que tomaram por elas vivo interesse. Por elas quem? Pela reunião. Isso, pelas reuniões. Por elas vivo interesse. E se me acontecia faltar, ficavam sem saber o que fazer. Olha como tudo estava centralizado no Allan Kardec, no professor Denis Arrivaio. Se ele não estava ali, ninguém sabia o que fazer. Ou seja, só ele se preparava previamente. Porque você imagina o que é participar de uma reunião onde tem um professor Denis conduzindo essa reunião. Como é que ele conduzia? Fazendo as perguntas. Porque era ele que dava o tom da reunião. É igual em um grupo que você está reunido, alguém dá o tom da conversa. Se tiver um galhofeiro no meio daquele grupo, vai sair só zombaria, só besteira. Se tiver alguém mais sábio, tiver influência sobre, ela dá um tom totalmente diferente naquele grupo. E quem fazia esse trabalho lá nessas reuniões era o Denis Arrivaio. Então, se ele não estava... Por quê? Porque ele fazia as perguntas o quê? Previamente. Então ele se preparava. Olha a seriedade. Ele se preparava antes de ir para a reunião. Aí eu vou pegar aqui um gancho. Vou parar bem aqui, ó. Ele diz, olha, entre os assistentes, vou voltando, contavam-se pessoas sérias que tomaram por elas vivo interesse. E se acontecia faltar, ficavam sem saber o que fazer. Vamos comentar isso aqui. Então, o professor Allan Kardec se preparava previamente? Se preparava. Aí eu tenho que fazer uma pergunta. Eu me preparo previamente para vir a um estudo, para ir a um trabalho, para ir a uma reunião? Ou eu chego de qualquer jeito sempre? Né? Essa é uma pergunta individual que a gente tem sempre que fazer, né? Nos prepararmos. Então, a gente vê trabalhador que não se prepara. Olha, gente, às vezes, mas eu vou falar, as pessoas são tão simples, nem tem tanta informação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto mais simples o teu público, que tu vais falar de espiritismo, mais tu deve dominar o assunto. Porque tu só vai conseguir simplificar para todos compreenderem quando você dominar o assunto. Se você não domina o assunto, você não vai conseguir simplificar. Logo, o grupo não vai entender. Por isso, por que o nosso Senhor Jesus conseguiu simplificar lições celestes? Colocando exemplos de um grão de mostarda, de sementes que caem no caminho, da dracma perdida. Pegou o buraco da agulha, né, que tem duas explicações, a agulha como aquela porta de entrada. Todas as cidades tinham portas de entrada e elas eram muito estreitas, era difícil um camelo passar por ali, era normalmente portas para entrarem pedestres. Então, outros dizem que camelo seria uma corda muito grande, que era impossível essa corda passar por um buraco de uma agulha. Mas ele, na época, se entendia muito bem. Então ele consegue, como ele domina o assunto, ele consegue simplificar. E é isso que a gente tem que entender. Então, quando uma pessoa não consegue passar as orientações para um grupo simples, é porque ele não domina o assunto. Então, eu necessito dominar para poder
simplificar. Então, todo o estudo prévio, toda a preparação para irmos a um trabalho, só temos nós a ganhar. Então, imagina você vem para um estudo, Senhor Jesus, estou indo, que os amigos espirituais me acompanhem. Você ter dado, às vezes, uma lida, mesmo que seja en passant, para você ter mais ou menos uma ideia do que vai ser dito, do que vai ser falado. À medida que a gente vai conversando aqui, isso vai tomando uma forma melhor dentro, entendestes? É necessário, sim, uma preparação antecipada. Continua. As perguntas fúteis haviam perdido, porque lembra que as perguntas eram quase sempre o quê? De futilidade mesmo. Para a maioria. Então, olha só, as perguntas fúteis haviam perdido para a maioria todo o atrativo. Ninguém mais tinha interesse em estar ouvindo aquelas perguntas fúteis e obter respostas fúteis. Eles agora estavam atentos, ligados às perguntas sérias que o professor Denizar fazia. Eu, diz o professor Denizar, a princípio, cuidar apenas de instruir-me. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, e aí é bom você anotar o conceito de doutrina, conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidas e estudadas. Repito, conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidas e estudadas. Por isso, ele escolheu a palavra, o termo doutrina. Um todo e ganhava as proporções de uma doutrina. Tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente, porque o propósito de uma doutrina é transmitir os estudos realizados. Então ele sentiu essa vontade. Obviamente que ele também estava sendo o quê? Intuído. Foram aquelas mesmas questões que, sucessivamente, desenvolvidas e completadas, constituíram a base de O Livro dos Espíritos. E lá no livro, no Revista Espírita, nós estamos no ano de 60, né, meninas? Então deve ter sido a de 59, e que o professor Allan Kardec fala de um caderno com quantas perguntas? 50 e poucas perguntas? Eu não me lembro, eram muitas perguntas e respostas. Era 50 cadernos? Que ele compilou. As meninas vão lembrar aqui algo assim bem inusitado que está na obra Revista Espírita. Conta aí, Mita, Carla. Quando ele começou, em 1855, o senhor Baudin entregou para ele os 50 cadernos que ele já tinha das reuniões que ele fazia na casa dele. E o Kardec pegou esses 50 cadernos e foi compilando por assunto, por respostas, e daí começou essa ideia de publicar esse corpo da primeira edição do Livro dos Espíritos. E é interessante que aí eu fico a pensar nesse momento, esse caderno, 50 cadernos, e só foi tomando uma direção mais séria com a chegada do professor Allan Kardec. Então, tu imagina a quantidade de informações que tinha nesse caderno, que era assim, né? Assim, sem nenhum aprofundamento. Mas ele se deu, sim, ao trabalho de ler. Eu imagino, assim, um garimpo mesmo, sabe? Garimpar o que ele poderia tirar ou tirar para aprofundar ali as perguntas. Então, é por isso que eu tenho, assim, eu me debruço com muito respeito quando eu pego uma obra do professor Allan Kardec. Porque o trabalho desse homem foi grandioso. Eu acho, assim, um ato de desrespeito pegar uma obra dessa e estudar deitada, balançando o pé. É uma obra de estudo, é sentada, é com caneta na mão, é fazer uma prece antes, pedindo a inspiração do mais alto, para que a gente possa realmente mergulhar nessas lições. Então ele teve esse trabalho, olha aí, 50 cadernos, e nesses 50 cadernos ele foi ali separando, catalogando, para poder separar tudo.
No ano seguinte, em 1856, lembrando que o Livro dos Espíritos, a publicação foi em abril de 1857. No ano seguinte, em 1856, frequentei ao mesmo tempo as reuniões espíritas que se realizavam na rua Tiquetone, em casa do senhor Rustam e senhorita Jafé. Olha que interessante, ou Jafé. Sonâmbula. E aí, quando a gente pega o sonambulismo, a gente não pode imaginar que são aquelas pessoas que ficam andando dentro de casa no momento do sono, tá bom? Lá no Livro dos Médiuns tem um conceito de médio sonâmbulo. O sonâmbulo é um fenômeno anímico, por quê? Ele age sobre a influência do seu próprio espírito. Esse é o médio sonâmbulo. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Ele vê, ele ouve e ele percebe. Ele tira de si mesmo o que expressa. Sua alma está livre, ideias mais justas e mais amplos seus conhecimentos. Então a gente vê que é um fenômeno da própria alma, logo é um fenômeno que? Anímico, tá? Esse conceito está dentro de um livro dos médios, médio sonambúlico, tá bom? Então vamos ver, a senhorita Jafé era sonâmbula. Essas reuniões eram sérias e efetuadas com ordem. As comunicações eram transmitidas por intermédio da senhorita Jafé, médio, com auxílio da cesta de bico. E nós já estudamos aqui sobre a cesta de bico, inclusive ela colocou as imagens da cesta de bico. Que o médio colocava ali a mão sobre a cesta, né, e a cesta ia se movimentando. Continua Kardec, o meu trabalho estava concluído em grande parte e assumia as proporções de um livro. Eu, porém, fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Porque, olha só, no início, olha já a linha de discernimento desse homem. Eu não posso acreditar apenas em um médium e apenas em um espírito. Então, por isso que ele é uma ciência, porque está pautada em comparações. Então, ele foi para uma outra instituição, participou de outras reuniões, utilizou outras médias e ele realizava as mesmas perguntas para ele poder confrontar. Entendeu a seriedade? Lembrei-me de fazer dele objeto de estudo nas reuniões do senhor Rustam. Ao cabo de algumas sessões, os espíritos disseram que preferiam revê-lo na intimidade e marcaram para tal efeito certos dias nos quais eu trabalharia em particular com a senhorita Jafé, a fim de fazê-lo com mais calma e também para evitar as indiscrições e os comentários prematuros do público. Então, teve um determinado espírito que solicitou do professor Denizar um encontro mais íntimo, só ele, a médium e o espírito. Olha o discernimento de Kardec. Não me contentei, no entanto, com essa verificação. Os espíritos assim me haviam recomendado, tá vendo? Então, nada de te isolar, nada de ser conduzido por um espírito e esse espírito deixa que eu faço tudo por você, deixa que eu te ensino tudo. Tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médios, sempre que se apresentava a ocasião, eu a aproveitava para propor alguma das questões que me pareciam mais espinhosas. Então, ele foi com a senhorita Jafé, ouvia os espíritos, fazia as perguntas, mas ele não se conteve, ele também confrontava o que ele obtinha lá com outros médios, com outros espíritos. Esse é o bom senso encarnado.
porque ele sabe que o médium pode estar em processo obsessivo, o grupo inteiro pode estar em processo obsessivo e a instituição inteira pode estar em processo obsessivo. Por isso é que ele utilizava vários lugares, vários médios. Agora, olha a importância de obter essa informação. Agora, imagina se ele rotulasse todos os espíritos de espíritos sábios, de espíritos superiores. Vai ficar só com aquele chat. Bora fazer essa aqui particular. Não pode. Anota isso aqui para mim. Anota isso aqui, por favor, para quando alguém te perguntar. Foi assim que mais de 10 médios prestaram concurso a esse trabalho. Lá no início. Porque quando a gente vai pegar o livro dos médios, ele vai falar mais de 1000 médios. Porque ele começou a receber informações de todos os lados. Aqui no início, ele conta, foi assim que mais de 10 médios prestaram concurso a esse trabalho, da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação. Achei isso tão lindo, né? No silêncio da meditação. Foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. A primeira edição tinha 502 ou 503 perguntas. A primeira edição de O Livro dos Espíritos, um pouco mais de 500. Era 500 e um pouquinho, 502, 503 perguntas em O Livro dos Espíritos na primeira edição. Depois foi mais elaborada e aí acrescentada. Pelos fins desse mesmo ano, as duas senhoritas Budan se casaram. As reuniões... Tá, a nossa querida Carla aqui tá confirmando, ela pesquisou, foi exatamente 501 perguntas, tá bom? Budan se casaram, as reuniões cessaram e a família se dispersou. Mas, então, as minhas relações começavam a ampliar-se. Agora, imagina se ele tivesse ficado apenas limitado com a família Budan. Acabou. As meninas casaram, acabaram as reuniões. Exatamente. As relações começavam a ampliar-se e os espíritos me multiplicaram os meios de instrução. Lembra que no início ele utilizou 10, eles agora se multiplicaram. Os meios de instrução, tendo em vista meus trabalhos posteriores, né? Então, eu digo assim que hoje, quando eu olho um pouco a nossa trajetória como espírita, e eu comecei em uma instituição, mas no primeiro encontro do movimento espírita, eu fui convidada para... Eu nunca tinha trabalhado com criança. Eu fui convidada para evangelizar a criança em uma outra instituição. E ali você estranha logo no início, porque você está habituada àquela instituição que você vê como sua casa, né? Meu centro espírita. E eu fui ali trabalhando e ali logo no início, talvez com 4, 5 anos de espiritismo, ou um pouco menos, eu já fui quebrando essas algemas de você estar limitado a uma instituição. E depois fui a outra, nunca saí da primeira, mas sempre estive vinculadas a várias. Hoje, quando eu paro, eu olho essa trajetória, eu entendo, compreendo e digo quanto foi bom. Então, as pessoas me perguntam, qual é a sua instituição? Eu digo, a do Cristo. Eu não estou vinculado à casa, eu estou vinculado a Jesus. Então, em qualquer lugar eu consigo entrar para evangelizar. Não tem essa história, não me sinto bem nessa casa. Não existe isso. Então, por isso que a gente tem essa característica. Aonde Jesus chama, nós vamos evangelizar. E há pessoas não que se vinculam só a uma casa, só consegue fazer ali, só consegue trabalhar ali. Fica difícil.
Aí se acontece alguma coisa, você vai para onde? Hoje, se uma casa disser assim, Conceição, eu não te quero mais aqui, tem 3. Porque o trabalho do Cristo não para. E eu até digo que quando veio a pandemia, foi um recado para todas as instituições. Jesus não precisa de telhado. Ele precisa de corações dispostos ao trabalho. Porque a gente viu o trabalho cresceu mais ainda. O trabalho do EOS, né, Mita? Uhum. O trabalho cresceu mais ainda na pandemia. O trabalho do Cristo foi crescendo na pandemia. Então a gente vê aí o exemplo do senhor Allan Kardec. Começou com a família Boudin, logo procurou a senhora Jafé na casa do senhor Rustam e não parou. Procurou outros grupos para ir alinhando o seu trabalho. Algum comentário, gente? Tudo ok? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Porque normalmente quando as pessoas se deparam com os fenômenos mediúnicos, ela tem uma tendência a se apaixonar e passa a acreditar em tudo. Porque esse é que é o problema da paixão. Você se torna uma pessoa empolgada. E essa empolgação, sem uma razão lógica, tu acaba sendo conduzido às vezes por espíritos que não são muito evoluídos, entendeu? Quando a gente pega o sonambulismo, a gente não pode imaginar que são aquelas pessoas que ficam andando dentro de casa no momento do sono, tá bom? Lá no livro dos médios tem um conceito de médio sonâmbulo. O sonâmbulo é um fenômeno anímico, por quê? Ele age sobre a influência do seu próprio espírito. Esse é o médio sonâmbulo. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Ele vê, ele ouve e ele percebe. Ele tira de si mesmo o que expressa. Sua alma está livre, ideias mais justas e mais amplos seus conhecimentos. Então a gente vê que é um fenômeno da própria alma, logo é um fenômeno que? Anímico. Esse é o bom senso encarnado. Porque ele sabe que o médium pode estar em processo obsessivo, o grupo inteiro pode estar em processo obsessivo e a instituição inteira pode estar em processo obsessivo. Por isso é que ele utilizava vários lugares, vários médios. Amigos, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estudo, de orientação. Agradecer ao nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. E aos amigos espirituais, os mensageiros de Jesus, por conduzirem e nos inspirarem em mais um estudo. Graça te damos, Senhor, que assim seja.